Seja bem-vindo a mais um exercício de freios e embreagens, onde trabalharemos especificamente um freio a disco. Meu nome é Walter Beal e eu sou o autor deste segmento da disciplina. Lembrando, capítulo 17 no Norton, 16 do Budinas, em específico, exercício 17.31 do Norton na sua quarta edição. Bom, neste exercício, o que ele pede é para que você projete um freio a disco, com pinças de duas pastilhas, que ficam em um lado e do outro lado do disco, como apresentado nesse esquema simplificado aqui na imagem de baixo, Esse freio a disco está ligado no cubo da roda, e aqui a roda está para representar justamente os 240 newtons de frenagem na porção periférica de uma roda de 750 milímetros de diâmetro. Atenção, está grifado ali 750 milímetros de diâmetro, porque no livro, na versão brasileira do livro, o enunciado está errado. Na verdade é 750 milímetros de diâmetro, enquanto que no livro, na versão brasileira, está 75 milímetros de diâmetro. Seria uma roda muito pequenininha, tá? Então, ele coloca aí na rotação 670 RPMs, e utiliza uma razão de raio interno para o externo 0,57. O que significa isso? Ele está dizendo desgaste uniforme. Declare todos os pressupostos com relação à pressão máxima que você vai utilizar, em relação ao material, o atrito, coeficiente de atrito, e determine lá os raios internos, máximos e mínimos, o ângulo da pastilha, as forças de atuação solicitadas. Então é mais ou menos isso que o exercício pede, um exercício de projeto onde você tem que definir várias coisas. Então, dependendo do tipo de definição, os valores serão diferentes, obviamente. Mas, para exemplificar aqui, uma dúvida que é muito recorrente desse tipo de exercício é a questão da força de frenagem e qual que é a relação dele com o torque, que muitos alunos se perdem. A força de frenagem é aquela que está lá na periferia da roda, certo? Que está aqui no atrito do chão com a roda. Essa é a força de frenagem. O que a gente calcula a partir dela? Não é a força de acionamento, mas ela vezes o raio da minha roda, que são esses 750 milímetros aqui, o diâmetro 750, o 750 dividido por 2, esse raio vezes essa força é o momento que eu tenho, que é o momento, ou seja, o torque do meu sistema. E essa é a capacidade de torque ao qual meu freio tem que ser capaz de frenar, tá bom? Essa que é a lógica. Então, desta forma, a gente tem que a força de frenagem é 240 newtons, o número de pastilhas é 2, a velocidade angular 670 sobre 1 minuto, aquele cuidado que a gente tem que ter com velocidade angular dentro do MATCAD. O diâmetro do disco 750 milímetros e a razão entre raios de 0,577. Então, as hipóteses e as escolhas de projeto. Primeiro, a gente vai utilizar desgaste uniforme, por ser mais conservadora. O disco, o freio, vai trabalhar a seco, por ser um freio a disco. Freios a disco dificilmente trabalham molhados, embreagens sim, principalmente múltiplos discos, mas o freio geralmente, como ele é por pads, ele só cobre uma parte do segmento, e aí é muito difícil você ver um fechamento com óleo, O material escolhido para a sapada metal sinterizado contra um disco de aço. O ângulo da pastilha será de 90 graus, que é aquele ângulo que foi mostrado na figura anterior.
já que não é 360, não é um disco inteiro, né, só o pad, só a pastilha. E a pressão máxima assumida será feita com relação, né, considerando esse metal sinterizado, lá na planilha 17.1 do Norton, a gente tem que a pressão máxima suportada é 1500 kPa e o coeficiente de atrito a seco é 0,30, tá? Dentro daquele intervalo lá que tem lá, tá? E o ângulo da apostila com 90. Então esse é um exercício de projeto que vai depender muito das escolhas feitas. E tem mais uma escolha feita ainda que eu vou falar ao longo do exercício, né? Então, se a gente considerar justamente aqui que o torque de frenagem, a capacidade de frenagem vai ser igual ao diâmetro da roda dividido por 2 vezes a força de frenagem, né? Então dá 90 newtons por metro, né? Pegando o diâmetro lá de 750 milímetros dividido por 2 e multiplicando pela força de frenagem. Então eu tenho 90 newtons metro de capacidade de torque, tá? E a próxima consideração para a gente calcular os raios internos ou externos, né, eu posso calcular um ou outro, depende do que eu isolar, geralmente é mais fácil eu isolar o raio externo primeiro, usando a teoria de desgaste uniforme e aplicando na fórmula do torque, né, o torque em função dos raios e aí da pressão máxima do coeficiente de atrito e do ângulo, eu posso substituir aquele RI pela razão com relação ao RO, né, que foi dado como 57,7% ou simplesmente, né, conhecida da própria teoria, que é raiz quadrada de 1/3 de RO. Então eu pego esse RI, substituo na equação de cima e isolo o RO, tendo o RO então nessa condição aqui. Uma tensão que é interessante a gente considerar aqui é que então o RO está sendo calculado, vejam que ele deu 69,16 milímetros. E o raio da roda, né, o diâmetro da roda são 750 milímetros, né, ou seja, 375 milímetros de raio, né? Então vejam que o raio externo é bem menor que o raio da roda em si. Então não dá para confundir o raio da nossa roda com o raio do nosso disco de frenagem, né? Só que aqui o raio externo que a gente está calculando é o raio externo da pastilha de freio, tá? O raio do disco vai ter que ser um pouco maior do que esse 69,16, ok? Nesse caso aqui, já que ele deu 69,16, a gente vai botar uma gordurinha aí e aumentar para 70 milímetros. Vejam, o 70 milímetros, né, é 1 milímetro a mais, então o raio do disco, né, do nosso disco de freio, tem que estar em torno lá de 72, 75 milímetros, para que eu sempre tenha certeza que, independente da condição de montagem da minha pastilha né, no meu carro, que eu consiga garantir que a minha pastilha está plenamente tocando sobre a superfície do disco, ok? Outro ponto interessante de a gente notar é essa questão aqui do nosso número de superfícies, né? Eu tenho uma pastilha de um lado e uma pastilha do outro lado. Então esse aqui que foi definido no começo, né, é igual a 2. Definido o raio externo, a gente pode calcular o raio interno, né, pela aquela própria equação que a gente utilizou para isolar o RI e substituir no RO. E dessa forma ele vai ser 40,39. Arredondando para baixo, ou seja, dando um pouquinho mais de gordura, 40. Então o raio vai ficar entre 70, o raio externo 70 e o raio interno 40. E agora a gente calcula a força de acionamento. E a força de acionamento sai direto, então deu lá seus 2,8 kN para acionar esse freio.
Como a gente alterou o raio externo e interno, não é que isso seja muito necessário, mas assim a gente aumentou nossa capacidade de torque, né? Então, nós estamos recalculando o torque agora, né? A força de acionamento não preciso recalcular, porque ela já está considerando o raio externo e o raio interno arredondados aqui, né? Então, o meu torque aqui, na verdade, vai aumentar um pouquinho a capacidade e vai subir para 90,3 newtons. Importante chamar a atenção que quando a gente faz isso aqui, né, RI igual a 40 e não RI igual né, da equação, se eu alterar alguma condição anterior, o meu RI vai continuar sendo 40, a não ser que eu delete ou modifique esse fator aqui no meu MATCAD. Então, prestem atenção. Então, sumarizando o projeto, o disco em aço, né, ou ferro fundido, o coeficiente de atrito não muda, que todos os dois vão ser usinados no final e vão fornecer o mesmo coeficiente de atrito com relação ao material sinterizado. Coeficiente de fricção de 0,3, pressão máxima de 1500, o raio interno 40, o raio externo 70, esses são os raios da pastilha, lembrando. O ângulo da pastilha de 90 graus, o número de pastilhas 2, já que é um disco só, eu só posso aplicar 2 pastilhas, a não ser que eu aplique e faça um sistema de frenagem duplo, né, onde eu coloco mais uma pinça do outro lado do freio. Mas isso também aumenta muito o calor e provavelmente trará problemas com relação à temperatura também. A força de atuação necessária e o torque de frenagem recalculado. Agora pense um pouquinho, né? E a espessura da pastilha? Quanta pastilha eu preciso para quantos mil quilômetros? Como é que a gente vai dimensionar? Quais são esses critérios? Isso não está coberto no livro e nenhum livro, na verdade, cobre isso. Porque como a gente viu lá na parte de materiais, isso varia muito. Então, cada fabricante tem o seu segredo, sua fórmula aí para calcular a durabilidade da pastilha. Além disso, né, quais são as dimensões do disco? Né, eu acabei de falar um pouquinho do raio externo, que seria esse limite aqui, né, que tem que ser maior do que esses 70 milímetros aqui. Né? Então esse raio externo tem que ser um pouco maior. E qual que é o limite do raio interno aqui? Né? Vejam que aqui, né, para fixar e ficar compacto para dentro do cubo da roda, para não ficar fora da cubo da roda, e aí vocês perder espaço no cofre do motor, né, você tem esse ressalto aqui no disco. E aí, esse ressalto aqui é um impedimento para entrar com a pastilha nessa superfície, né? Então também tem que ter uma folga aqui em relação a esses 40 milímetros aqui. Será que esses 40 milímetros são suficientes aqui para não bater nesse ressalto? Lembre-se que 40 milímetros é da pastilha, né? O que isso significa? Que tem toda a pinça ainda aqui e a pastilha por dentro, né? Dos limites. Então vai muito além das dimensões em si da pastilha, né? Que mais? E beleza, a gente calculou aqui um coeficiente de fricção seco. Mas se for um carro, e na hora da chuva? Como é que fica esse coeficiente de fricção? Com certeza ele não será exatamente o mesmo, né? Então é bom a gente refletir sobre isso, que quando a gente está fazendo esse dimensionamento, a gente tem que saber também qual que é o coeficiente de fricção sob chuva e se ele vai ser afetado muito em relação ao coeficiente de fricção a seco. E ainda é muito importante lembrar que pode ser chuva com lama, né? Então você está numa estrada e ter lama ainda junto com a água, né? O que complica mais ainda. Óleo da pista que também pode entrar ali. Então tem vários fatores aí que podem afetar esse coeficiente de fricção e o dimensionamento tem que ser pensando nessas condições piores. A outra questão é que foi considerada uma velocidade constante. Será que eu posso utilizar uma velocidade constante para um carro? Então tem várias coisas aí que vão muito além do que a gente está vendo aqui na disciplina. Então é importante vocês terem essa noção, né, para procurar outras informações, né, que vão muito além, dependendo do tipo de elemento de máquina que vocês estejam fazendo o dimensionamento. Lembrando sempre, o conhecimento é de vocês, peguem, usem, reflitam, mas o direito autoral aqui é do professor, então é proibido vocês repassarem esse vídeo adiante.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha sido bem útil e se tiver dúvidas, posta lá no sistema de ensino para que a gente possa respondê-las. Muito obrigado e até o próximo vídeo.